Que o Senhor receba, toda adoração, louvor, momentos de gratidão a Deus, por tudo que Ele tem sido, por tudo que Ele tem feito por nós. Um Deus de milagres, de promessas, um Deus que cumpre a sua palavra. E como é bom servir a esse Deus que tem sido maravilhoso para nós. Amém, queridos? Você que está na sua casa, você que está pronto para receber a palavra, é importante que você se aquiete agora e que você coloque a tua mente à disposição de Deus. Coloque a tua mente à disposição de Deus, o teu coração à disposição da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é importante para destruir toda a mentira do inferno e te levar ao conhecimento da verdade. Isso não é pela minha boca, mas é pela ação do Espírito Santo, pela palavra do Senhor, revelada aos seus profetas, servos, apóstolos e profetas, por aquilo que Ele reservou à sua igreja, que a multiforme sabedoria de Deus fosse ministrada. Então Ele escolheu e Ele chamou uns para profetas, outros para pastores e mestres, e por isso a igreja existe, para que você seja edificado, para que você seja transformado, eu seja transformado, para que haja fé na terra. É necessário que haja pregação da palavra, é necessário que haja escuta da palavra de Deus, para que você seja ministrado, querido, nesse tempo de pandemia, para que você seja transformado e a sua mente não seja destruída. Em nome de Jesus. Isso é necessário. Não é uma coisinha a mais que você faz na semana, não. Não é mais uma vez que você cumpre o seu dever religioso. Porque se for com esse coração, certamente você não vai ser transformado. Isso eu te garanto. Mas, você, que eu sei que temos o joio e o trigo, aqueles que não estão nem aí, mas aqueles que estão sim. E eu creio que você que está me ouvindo agora, é um daqueles que está com sede da palavra de Deus. Amém? Amém? Então, eu quero que você abra a tua Bíblia lá em 1 Samuel. Nós estaremos lendo, então, 1 Samuel, capítulo 15. Nós vamos falar um pouco sobre a motivação do coração. Vigiando a motivação do coração. Significa perceber, buscar, avaliar e reavaliar o nosso coração, a nossa motivação daquilo que fazemos. Por que fazemos o que fazemos? Para quem fazemos o que fazemos? É para Deus ou construímos para nós mesmos? Porque muitos, em nome de Deus, ou espiritualmente parecendo que seja servo de Deus, estão servindo a si mesmos. Em todas as instâncias, seja o mais simples e o mais novo na fé, como o mais líder, o mais experiente, seja o seu status social mais simples ou mais abastado, não importa. Esse problema é um problema generalizado na humanidade. E nós precisamos, então, vigiar. Num tempo onde a sutileza de Satanás tem sido mais sutil, cada vez mais. É muito sutil que Satanás vai, aos poucos, corroendo e corrompendo os valores. É bem devagarinho. Ele aos poucos vai jogando na sociedade, vai jogando no ensino, vai jogando na formação das crianças, vai jogando na mídia, vai jogando nas mídias sociais, vai jogando no Facebook, vai jogando no Instagram, vai jogando na sua cabeça, ele vai jogando. E por isso nós precisamos vigiar, porque o nosso Deus é maior. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Por isso, quando eu estou em Cristo, sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A minha mente é renovada, Romanos 12.
eu passo por uma renovação que o Espírito Santo faz na minha mente. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Amém? Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Você é daqui? Vai ficar aqui? É isso que você quer? Você ama muito esse lugar, então você quer ficar aqui mesmo para sempre? Estamos em Cristo, nós estaremos com Ele eternamente, onde Ele quiser. Né? Onde Ele quiser. Ele que manda. É por isso que a conversão é uma dedicação completa a Deus. Por isso que a transformação da alma é algo tão profundo, que precisa ser uma experiência terrena de entrega e renúncia, porque essa é a mentalidade do céu. Porque essa é a mentalidade da obediência e do senhorio de Cristo para sempre. Quando nós não entendemos essa relação de submissão, de obediência, de entrega, de dedicação, de renúncia, nós não estamos entendendo a linguagem do céu. Porque o Senhor é soberano sobre as nações, Ele reina sobre todas as gerações. Ele reina. Não importa qual é a sua opinião, Ele reina. Não importa a minha opinião, Ele reina. Aleluia. Eu preciso mudar. Eu preciso me moldar a palavra. O meu coração precisa ser vigiado. Eu preciso dar ordens à minha alma para me submeter, para me colocar debaixo da soberania, da soberana vontade do Senhor. Por isso eu quero que você abra a tua Bíblia lá em 1 Samuel 15, lembrando que 1 Samuel é o livro que nós estamos lendo como igreja esse mês. Então é importante que você leia 1 Samuel, medite em 1 Samuel, para que você possa comer a palavra de Deus, que é verdadeiro alimento. Jesus disse ao Satanás, quando ele estava sendo tentado: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é verdadeiro alimento, diz a própria Bíblia. Então é importante que você leia 1 Samuel. Medite, é um livro maravilhoso. 1 Samuel fala do surgimento dos reis de Israel. E nós vamos ler e vamos falar um pouquinho sobre isso. É um texto conhecido e eu quero pegar uma perspectiva específica desse trecho da palavra de Deus. 1 Samuel 15 diz assim: Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Deixa eu lembrar você uma coisa. Samuel era um profeta maravilhoso, né? Profeta que levantou desde criança, né? A pastora Leia pregou há pouco tempo sobre Ana, que gerou um filho muito abençoado, né? Que foi Samuel. Samuel, ele foi criado no templo. Deus começou a falar com ele desde cedo, né? E ele se tornou um profeta. Então ele foi falar com Saul, que tinha sido consagrado rei. Nós vamos falar um pouco depois da consagração de Saul, mas aquele já era consagrado, já era rei. Então Saul foi abordado por Samuel, o profeta. Versículo 2. Assim, aí Samuel, o profeta, disse para o Saul, rei: assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. E depois disse os queneus: retirem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito.
capturou vivo Agag, dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Vamos dar uma paradinha aqui. Foi isso que Deus pediu para Saul, não foi? Deixa só o rei vivo. Foi isso? Deixa só o rei vivo, extermina todos os outros, mas eu quero o rei aqui comigo. Foi isso que Deus falou? Vamos continuar, né? Mas Saul e o exército poupou tal. Vamos lá. Mas Saul e o exército poupou a Agag, o melhor das ovelhas, os bois. Foi isso que Deus falou também? Deixa os bois todos vivos, deixa essas coisas legais aí e tal, foi isso? Os bezerros gordos e os cordeiros pouparam tudo o que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Foi isso que Deus ordenou? Tudo que é bom, você poupa, e tudo que é ruim, você destrói? Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei. Olha como fere, né, o coração de Deus, quando a gente ouve uma ordem e faz outra, né? Quando você ouve uma palavra e faz outra. Olha como isso fere o coração de Deus. Você acha que isso é só para Saul? Ou ele olha para nós assim também? Será que ele olha assim também para você e para mim? Né? Eu disse isso para o José, eu disse isso para o Marcelo, fez outra coisa. Eu disse isso para o João, né? E ele fez outra coisa. Que coração de Deus sente? Pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Deus falou isso para o Samuel, o profeta. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor por toda aquela noite. Olha quanto que uma desobediência, uma rebeldia mexe com o mundo espiritual. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhes disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. Foi isso que Deus pediu para ele fazer? Isso é uma coisa legal? Você levantar um monumento para a sua própria honra? Imagina que foi o quê? Uma estátua com a cara de Saul. Né? Mais ou menos assim, o que vocês acham? Ou assim, selfie, né? Algo do gênero, né? Algo para a sua própria glória. E eu quero fazer só um parentezinho aqui. Muita gente está levantando um monumento para a sua glória, dentro e fora da igreja. E o pior é quando é dentro, porque aí você está fazendo exatamente igual a Saul. Isso é quando você faz alguma coisa para aparecer. Ou seja, vai tocar para aparecer, vai falar para aparecer, vai pregar para aparecer, vai fazer a live lá, vai dirigir a célula, vai ser diácono, vai aparecer. O diácono aparece menos, né, irmãos? Os diáconos estão aqui. Amém? Glória a Deus. Tudo servo de Deus, né? Amém. É que a palavra é afiada, serve para todo mundo, sim ou não? Serve para todos nós, né? Mas diácono é o tipo da pessoa que serve, né? Assim a gente às vezes não enxerga, alguns não enxergam, né? Eu enxergo bastante. Eu vejo vocês, diáconos, como pessoas maravilhosas, né? Que servem ao Senhor, vamos dizer, na surdina, né? Muitos não percebem. Mas o Senhor os chamou, os atraiu para servir. Você acha que alguém é maior que alguém aqui? Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que for o menor, esse será o maior. Maior é o que serve do que aquele que está à mesa. Então, nunca se sinta menor por algum trabalho que você faz na igreja. Amém? Nunca. Porque o Senhor está olhando o coração, o seu coração. Deus está olhando o seu coração. Como você serve. Hoje, eu fico me segurando para não falar nomes aqui, né? Vou falar uma irmã aqui, para não falar, se fala nome, né? Complicado. Tá, estamos ao vivo. Mas uma irmã diaconisa aqui, a gente estava ensaiando, né? Estava ensaiando aqui, ela, olha, eu comprei um pãozinho quentinho e está aqui presunto e queijo para vocês. É uma bênção. Alguém pediu para ela? Você pediu? Alguém pediu?
Não. Parabéns pela proatividade, pelo carinho, pelo amor. Isso é serviço, isso é amor. Certo? Alguns falam assim, ô, irmão, você pode comprar lá um pãozinho e mas eu estou aqui, na igreja. Não pode ser outra pessoa? Eu vou outro dia. Hoje não. Não tem isso. Em casa não tem isso. Na nossa casa, dentro da casa não tem. A igreja também, irmão, sabia? Às vezes eu me sinto, o Senhor, graças a Deus, tem me dado tanta graça, tanta misericórdia. Quantas vezes eu pedi um apoio, né, de algum irmão, uma má vontade, uma murmuração. Você perde a vontade de pedir. Perde a vontade. Você às vezes exorta uma vez, exorta duas, né? Mas às vezes você fala, mas não adianta, o que eu vou pedir, né, para aquele irmão? Porque ele não tem vontade de servir, ele não está servindo a mim. Você acha que eu estou aqui fazendo o quê, irmãos? O pastor, a pastora, o seu líder. E o que for fora da palavra, Deus vai tratar com o líder, né, com o pastor. Mas cabe a nós servirmos uns aos outros. Servirmos uns aos outros, né? O melhor possível. Sem fazer comparações. O primeiro problema aqui na história de Saul está lá, vamos voltar, né? Sabe aqueles filmes que diz assim, 3 anos antes, sabe? Tantos anos antes. Então vamos lá, agora dá aquela frase na tela, né? Alguns anos antes. Vamos lá para Samuel 8. 1 Samuel 8. Isso. 1 Samuel 8. Versículo 1 em diante. Olha o que diz aqui, né? Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Isso não acontece nos dias de hoje, pessoal. Sim ou não? Pensa bem. Ganancioso, tem hoje? Aceitavam suborno, tem no Brasil? Pergunta, né? Só perguntando. Pervertiam a justiça, tem no Brasil? Então, essa palavra é atual? Eu pergunto. É atual. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe, tu já estás idoso, os teus filhos não andam em seus caminhos, escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Presta atenção nesse pedido. O projeto de Deus sempre foi Deus reinar diretamente sobre Israel. E através do profeta Samuel, dos profetas que ele levantava, ele dava palavras para o povo, palavras para os líderes do povo, para que isso fosse diretamente Deus reinando. Esse sempre foi o projeto de Deus. Mas qual foi o pedido do povo? Dá-nos um rei igual às outras nações. Nós queremos igual aos outros. Não queremos uma coisa para nós, né? Um projeto para nós. Nós queremos igual o outro. Você já viu esse filme? Eu quero igual o outro. Quero igual a outra igreja. A outra igreja que é bonita, ela é maior, ela é grandona. O vídeo dela é mais bonito. O vídeo dela é mais bem feito. Né? O vídeo é mais legal. Ele tem um painel de LED bonitão. Não é assim? Ele tem uns músicos bem da hora, né, meu? Cabeludão. Né, Miguel? Eu já falei o nome. Tem uns caras assim, né, meu? Tem uns 50 caras na palco, tem dança, meu, luzes. O fundo é preto, a igreja é preta, é super legal, cara. Essas são igrejas realmente incríveis. Nós queremos essa. A igreja, para ser legal, tem que ser assim. Sabia que nós conhecemos uma igreja no interior de São Paulo que o filho, que é pastor, rachou a igreja com o pai porque a igreja não era preta? Você sabia disso? É verdade, hein? Eu conheço essas pessoas. Eu conheço, tá? Não estou falando, ouvi falar, não. Nós conhecemos há muitos anos. Não é há poucos anos, não, há muitos anos.
Rachou a igreja porque um achava que a igreja tinha que ser preta, bem escura, com fundo preto, e o outro achava que não. O que vocês acham? É um bom motivo? É um bom motivo para a gente, né? Enfim, né? Então, olha só, o povo fazendo comparações, esse é o problema. Igual das outras nações. Não queriam entender o projeto de Deus para eles. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhes respondeu, olha o que Deus responde, atenda a tudo que o povo lhe está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Olha que coisa séria. Primeiro, Deus estabelece, né, as lideranças. E depois, Deus estabelece as lideranças, e Ele, ainda mais quando é liderança, né, de Israel, do povo, liderança da igreja, liderança de quem tem temor a Deus, Deus estabelece. Toda liderança, todo rei, Deus permite. Mesmo o rei mau, sabia? Mesmo o rei mau. Mesmo o rei mau. Isso está escrito lá, acho que é, se não me engano, é no livro de Salmos, depois eu pego essa referência. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele inclina para onde Ele quer. O Senhor permite, Ele disse nos profetas, principalmente os profetas menores, que Deus levantou, por exemplo, a Babilônia, minha serva Babilônia, para colocar juízo sobre Israel. Então Deus, Ele conduz, apesar de ser muito difícil para a gente entender. Então, quando o povo falou, nós queremos um rei, não queremos essa história de Deus falar pelo profeta, nós queremos um rei igual às outras nações. O que Deus falou? Não foi você, Samuel, foi a mim. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito. Olha só como Deus fala, né? Até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Sabe uma coisa importante? Deus não disputa o desejo do seu coração. Prestou atenção na palavra? Deus não vai disputar o desejo do seu coração. Deus vai te alertar das consequências. Sim ou não? Não é isso que está aqui? Dá o rei para eles. Eles estão querendo o rei? Dá o rei para eles. Porém, advirta-os, mostra para eles o que é que vai acontecer. Aí não vamos ler tudo, mas as filhas dele vão servir, os seus filhos vão servir na guerra, e tal, e mostrou, eles vão ter que dar terra, vai ter que dar tal, enfim, um monte de coisa. Né? Então, mas isso é só para os reis. Não, é para nós. A palavra de Deus é para nós. Então, a primeira coisa, Deus não fica disputando o desejo do nosso coração. É aí que entra a questão da vigilância. Nós precisamos vigiar qual é a vontade de Deus. Ele não vai ficar forçando você. Ele vai mostrar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, mas eu preciso segui-lo. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso me dedicar em oração. Eu preciso buscar no Espírito Santo os detalhes do caminho. Eu preciso vigiar para que eu possa compreender, né? Aqui o povo estava com um foco meramente humano. Eles estavam pensando, mas a gente não tem exército, a gente não tem rei, nós queremos isso. Como eu estou dizendo aqui, né? Vou ficar comparando, às vezes você compara na sua casa, comparações de quem tem o carro melhor, de quem tem a grife melhor, de quem tem isso, quem tem aquilo. Então, as comparações e o foco meramente humano, eles não vão permitir que você receba a revelação da graça. Preste atenção nisso.
Quando você fica muito envolvido com as questões humanas, e hoje nós temos um grande problema no Brasil, muita disputa política, crítica. Critica A, critica B, é a direita, é a esquerda, a todo lado, não para. O cristão precisa entender o seguinte: o cristão, o servo de Deus está acima disso, não por prepotência, mas porque você não deve entrar em intriga, querido, em crítica, usando rede social para colocar intriga. Isso não ajuda em nada. Porque quem é o verdadeiro Deus? O que Jesus veio trazer? Você viu Jesus criticando César o tempo todo? Você já pensou nisso? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele ficou criticando, César fica aí, né? Eu acho que está errado, as pessoas que os romanos ficam fazendo. Ele ia incitar Pedro, que era um zelote, né? Os zelotes eram um grupo que queria que o Messias viesse, né, para detonar Roma. Você já deve ter percebido isso, até nos filmes, é muito comum, né, mostrar isso, mas é verdade, é história isso. Pedro era um dos zelotes, os zelotes é completamente, historicamente correto isso. Então, aquela luta seria ferrenha contra Roma, é tudo o que eles queriam. Jesus não veio trazer isso. Jesus veio trazer um reino de amor, de serviço, de perdão, de salvação. Um reino que nunca terá fim, conforme Isaías. Amém? É um reino que não tem como ser comparado. Porque se Jesus usasse a autoridade eterna, na hora do julgamento de Pilatos, ele teria destruído Pilatos no meio. No meio. Mas ele disse, nenhum poder você teria se do céu não fosse dado. A compreensão, né, de que Deus, sim, permitiu, estabeleceu, mas Ele tinha uma missão e era a cruz. Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Né? Quando nós perdemos o senso de propósito, nós entramos em razões meramente humanas, comparações humanas. A cor da igreja, irmãos, pelo amor de Deus, tem misericórdia. Misericórdia. Olha para as pessoas, olha para aqueles que estão sendo perdidos. Tem misericórdia daquele que não está sendo salvo. Vigiemos a nossa motivação de coração, para ver se eu continuo falando de Jesus para as pessoas, continuo levando pessoas para a graça, continuo alcançando o não alcançado, continuo me preocupando com aqueles que estão perdidos. Esse é o reino de Deus veio para salvar, para trazer vida eterna. Os padrões estão aqui. Esse é o reino. Esse nós devemos lutar. Nós devemos pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Então, esse alerta é importante. A cobiça é uma das piores fraquezas que o homem e a mulher podem ter. A cobiça. Porque o cara fica cobiçando aquilo, cobiçando o que tem a nação do lado, né, o rei, e aqui vem tudo que eu já falei, e aí vai, né, você vai dentro disso, seu coração fica olhando, e às vezes fica trabalhando a vida inteira, por causa da cobiça de uma coisa. Energia gasta o tempo todo, porque está, né, e aí perde o senso de propósito. Isso não pode acontecer. Qual é o verdadeiro propósito da sua vida? Da minha vida, qual é o meu chamado, o que Deus me chamou para fazer? Deus te chamou, como eu disse, né, para ser diácono na igreja, mas para você trabalhar, né, na sua profissão tal, X, engenheiro, assistente social, enfim, né, tantas profissões que nós temos. Lá você é servo de Deus, lá você é serva de Deus, lá Deus te chamou para ser luz. Então nós precisamos nos preocupar em ser luz nas trevas. Vigie a motivação do seu coração, para quando você ouve a palavra, que você seja transformado, e não fique simplesmente num espírito crítico. Abra a tua Bíblia lá em Mateus 10, 37 a 39. Jesus, ele trouxe um reino, onde ele desafiou aqueles que querem segui-lo, para que a renúncia
e abrir mão dos seus valores seja uma prerrogativa de viver no reino de Deus. A prerrogativa de viver no reino de Deus não é simplesmente você levantar a mão dizendo que você aceita Jesus e frequentar uma igreja. Isso é bênção. Mas a prerrogativa de seguir a Jesus é viver uma vida de renúncia, uma vida de submissão, uma vida de entrega. Diz a Bíblia em Mateus 10, quem ama seu pai, sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha, presta atenção nessa palavra, quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Então parece que eu estou perdendo, né? Quando a gente prega isso, que a gente prega muito isso aqui nessa igreja, né? Então você pensa, pô, então eu estou perdendo, você está falando isso, né? E as coisas legais que eu queria fazer para mim, né? E o altar que eu queria, né, fazer para mim mesmo. E as coisas que eu queria fazer tudo para mim, né? Aquela, né, as coisas que, né, eu queria fazer só para aparecer. Não vai dar mais certo? Então, não vai dar certo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Abre a tua Bíblia em Romanos 5, 17. Enquanto você abre aí, eu quero te dizer que quem nunca renunciou a algo para viver o propósito de Deus, o chamado, nunca experimentou a abundância da graça. Preste atenção. Quem nunca renunciou a algo, quer dizer, para que eu estivesse aqui ministrando essa palavra, eu renunciei a algo. Tempo para preparar a palavra, para interceder pela igreja, para orar por cada um de vocês, né, irmãos, para estudar a palavra durante alguns bons anos da minha juventude. Eu dediquei, graças a Deus, porque eu ouvi a voz de Deus me chamando. E é uma honra servir a Deus. Agora, quando você abre mão, eu abri mão de anos de profissão, anos de poder ganhar bastante dinheiro, mas eu ganhei almas para Jesus. O que você acha que foi mais importante para mim? Agora, é bonito falar isso, né? Agora, muitos falam assim, não, mas sabe por que eu não faço as coisas na igreja? Porque eu tenho um modelo profissional que eu não posso, eu faço tantas coisas, então eu dou o dinheiro. É bênção você dar o dízimo e oferta, mas vigia o coração, querido, porque o que Deus te chamou, como foi com Saul, ele não pediu para Saul trazer um troféu lá, o rei. Olha, tá, trouxe o rei. Sabe o que o Samuel fez depois? Quem sabe? Ele pegou e cuidou bem do rei, né? Falou assim, vem cá, já que Saul não te matou, então vem aqui na minha casa, foi isso? O cara arrancou-lhe tudo na cabeça. Deus mandou para matar, meu. É uma coisa difícil para nós hoje, né? Mas vamos pensar naquela época, era uma ordem, Deus sabe por quê, não vou entrar nesse mérito. Mas Samuel foi lá e obedeceu, acabou. Era para ter feito isso, você entendeu, Saul, como é que funciona? Né? Ele pegou e deu-lhe uma lição. Mas quando você não renuncia, o que acontece? Você continua vivendo naquele processo meramente humano, nas comparações. Aí, né, fica lá na perspectiva de Saul, quebrando as ordens, quebrando a obediência, vivendo, né, na religiosidade. E aí fica medindo as situações com uma medida totalmente carnal. Vamos ler Romanos 5. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça receberão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte,
também a graça reine pela justiça, para que a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim como reinou a morte, assim como reinou o pecado, quando eu me dedico e entrego a Deus, a graça é o favor imerecido de Deus, que não é apenas na salvação, mas é na revelação do conhecimento de Deus. Ou seja, Deus se revela a você, Deus se revela nas respostas às suas orações. Quem tem sido respondido às suas orações? A bênção. Quando você percebe Deus te respondendo, Deus me respondeu. Aí você percebe, Deus está, né? E às vezes a resposta de Deus é sim, não, espere, né? Como a gente dizia, no... sim, não, espere. Não importa qual é a resposta, mas Deus está falando. Então, a primeira coisa, né, que a gente frisou aqui, nós precisamos vigiar o nosso coração em relação aos nossos desejos. O que nós estamos querendo é algo simplesmente mesquinho, humano, é de comparação, né? É comparado a outros, é para o proveito próprio, está sendo feito para a sua própria honra, e é sutil, porque hoje muitos estão usando uma linguagem espiritual e totalmente longe, né? Outro dia nós estávamos falando com um prestador de serviço, né, da empresa, e aí ele tinha um contrato de prestação de serviço com a gente, e ele fazia um trabalho que não precisava de carro. A gente precisou que ele viajasse para uma cidade do interior de São Paulo. Aí nós estávamos em reunião assim, presencial dessa vez, e aí eu falei, olha, então, né, você vai precisar ir na casa da pessoa, tal, né, que tinha que fazer uma filmagem lá e tal. Aí você vai na casa da pessoa, vamos fazer o seguinte, né, aluga um carro, né, te aluga um carro, você vai e volta, você tem carta? Não, eu dirijo, mas eu não tenho carta. Ah, mas como assim? O super crente, às vezes você ligava para ele, não, estou indo na igreja, não posso agora, tal. Estou super comprometido com programações, né? Aí eu falei, mas como assim, né? Não, muita gente dirige e não tem carro. Carta, assim, só para quando a polícia para, né? Eu achei que eu estava em Nárnia, né? Nárnia não, porque Nárnia é mais legal, né? Um outro mundo qualquer. Falei, não, será que eu estou nesse mundo mesmo? Aí eu perguntei de novo e ele estava falando sério. Achei que ele estava brincando, né? Achei que era alguma brincadeira, assim. Não, e usou uma linguagem espiritual lá. Não, Deus abençoa, Deus livra e tal. Tem misericórdia, né? Tem misericórdia, cara. O cara anda na estrada, era longe, uns 100 e poucos quilômetros. O cara dirige sem carta, velho. Espiritualiza. Então você pode espiritualizar qualquer coisa. Saul fez isso. Não, nós fizemos isso porque tal, né, então vem consagrar comigo, não, tal. Ele quis dar um jeito. Muita gente quer dar jeito naquilo que Deus reprova. Reprova, acabou. Não tem essa. O que Deus reprova, reprova, irmão. Não fica dando jeito, espiritualizando, usando linguagem. Hoje muita gente está usando linguagem para aprovar coisa que não é aprovada por Deus. Aí fica misturando frase, misturando temas. O que é não, o que é sim, a Bíblia já diz isso. O que é pecado, acabou. Ou você larga ou você está fora. Amém? Larga ou está fora. Ou vive a vida com Deus e acerta mais a cada dia, ou você está fora. Quem comigo não ajunta, espalha. Então essa linguagem de aprovação do inaprovável não existe. Cuidado, vigia o seu coração. Segunda coisa, reconhece quem te chamou. 1 Samuel 9, versículo 15. Olha só quem chamou Saul. 1 Samuel 9, 15 a 17. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, unja-o como líder sobre Israel, o meu povo.
ele liderará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. Quem foi que ungiu Saul? Foi Deus. Falou para Samuel: vai lá, que ele que vai governar. O que eu quero dizer, irmãos, assim, vamos vigiar, né? Essa é a palavra, vigia, porque o livre-arbítrio está à nossa porta. Você foi levantado para ser servo de Deus no ministério da igreja, no serviço, na célula, no discipulado, no evangelismo, lá na congregação, lá em Cotia, né? Todos vocês, todos nós, fomos chamados por Deus, ungidos de alguma forma para, né, servir ao Senhor na nossa casa, no trabalho, na igreja. Fomos levantados. Cuidado, porque isso não é simples. Deus movimenta o céu para chamar você para a obra. Deus faz isso de forma muito séria. E não é só o pastor, não, que muitos têm essa ideia, né? O pastor que foi ungido, né? Todos, vocês lembram que a gente unge aqui, as pessoas que trabalham na igreja? Quem lembra disso? Quem já foi ungido aí para trabalhar? Normalmente a gente unge, não é? Unge os diáconos, unge os ministros de louvor, unge, enfim, né? A liderança. Quando muda a liderança, unge, abençoa. Por quê? Porque é de Deus. A igreja testifica a liderança, as pessoas que trabalham, e nós ungimos como realmente autoridades sobre o povo, que é o Senhor tem né, feito. Foi o que aconteceu com Saul. Porém, no meio do caminho, Saul, que a gente viu lá na frente, a gente veio, né, foi da frente para trás aqui. Então, Saul começou bem, mas terminou mal. Começou bem, mas no meio do caminho ele começou a decidir por ele mesmo. Por isso, muita gente começa muito bem, começa uma bênção, começa fazendo, né, testemunhando bem, trabalhando na igreja, fazendo, né, testemunhando, ganhando pessoas para Jesus, falando, testemunhando. Daqui a pouco começa a reparar aqui, reparar ali, julga, faz, né, murmura, vem, enfim, enrosca. Vigia o coração, porque essa perspectiva. Quando Deus rejeitou Saul, quem que ele levantou? O que você lembra? Davi. Samuel falou assim: você foi rejeitado como rei, Deus escolheu alguém segundo o seu coração. Atos 13, 22. Abre lá, por favor. Atos 13, 22. Lá no Novo Testamento. Atos 13, 22. Atos dos Apóstolos 13, 22. Ok? Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Olha que bonito. Não é bonito isso? Forte, né? Vou ler de novo, ó. Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, Deus levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. É isso que Deus estava procurando, esse coração. O que Davi estava fazendo? Ele não tinha ideia que seria rei. Ele simplesmente estava lá adorando a Deus, temendo a Deus. Prazer em estar adorando a Deus. Um adorador, um músico. Alguém que tinha prazer em ficar perto de Deus. Quando você tem prazer em ficar perto de Deus, as coisas vão se descortinando, irmão. Essa é a verdade. Mesmo que tenha lutas, e tem mesmo. O servo de Deus tem luta, tem jeito. Se você não quiser ter luta, não funciona. Agora a diferença é que Deus está no meio da guerra com a gente. Amém? Essa é a diferença. Ele está no meio da guerra. Ele nos ajuda. Então, Deus procurou e achou Davi. Quando Samuel chegou lá para escolher Davi, já foi logo de cara o primeiro. Sim ou não?
Não, diz a Bíblia que Samuel chegou a ver um cara altão, Eliabe, eu acho, uma coisa assim, né? O nome do filho do Jessé. Aí, deve ser esse, hein? O cara toca bem, meu. Chegou na igreja, toca bem, deve ser esse, hein? Olha como fala bem. Olha como ele é fortão, bonitão, barriga de tanquinho. Deve ser. Nós vamos ficar com barriga de tanquinho, estamos fazendo dieta, viu, pessoal? Bênção. Glória a Deus. Precisa, né? Saúde mesmo, né? Mas tem aquela visibilidade. Então, não, o Deus falou assim, não é ele não. Mas deve ser outro aqui, né? Um cara não é alto, mas é forte, né? Sei lá, guerreiro. Não. Foi 7, cara, passou na frente. 7. Aí Samuel falou, mas não tem ninguém. Deus não falou para nenhum desses. Tem um cara, tem um pequeno lá, está cuidando das ovelhas. O que é isso? Ele chama ele. A gente não vai sentar para comer sem ele. E Deus então levantou a pessoa que a princípio era rejeitado pela própria família. Estava lá, né? Separado, nem chamaram ele. Samuel precisou cutucar. Que nem chamaram Davi. Nem chamaram. Às vezes você pensa assim, né? Nem me chamaram, nem me perceberam. Nem me perceberam aqui na igreja. Nem me perceberam na minha família, eu sou o menor. Anda com Deus. Anda com Deus. Mas eu sou imperceptível, às vezes parece que eu sou invisível. Anda com Deus. Serve a Deus. Adora a Deus. Uma hora, quando Deus quiser te achar, Ele acha. Quando Deus quiser te levantar e ungir, Ele vai buscar você de trás das ovelhas. Ele vai te pegar lá e vai falar assim, vem cá, meu servo, eu quero você do meu lado, aqui nesse exército. É Ele que chama, você não precisa se meter a fazer aquilo que Deus não chamou. É outro problema, né? Tem gente se metendo a fazer o que Deus não chamou. Isso é muito sério. Em nome de Deus, até no pastorado. Se mete a fazer uma coisa que Deus nunca chamou. Faz porque quer fazer e mostrar para alguém que fez. Mostrar para outra igreja que é grande, que é grandão, que tem programa na televisão. Ou mostrar para o colega pastor que essa igreja é mais bonita, mais forte, mais visual. Que a transmissão dele é mais legal. Irmão, em nome de Jesus, vamos seguir o propósito de Deus. Se preocupe com as almas, se preocupe com as missões, se preocupe com o perdido, se preocupe com aquele que está entristecido, se desviando do caminho. Amém? Esses precisam dos nossos olhos, as crianças precisam ser ensinadas, os que estão chegando precisam ser discipulados. Essa é a nossa preocupação. Davi é uma pessoa que respeitava a autoridade, sabia? Ele teve a oportunidade de matar Saul, porque Saul começou a perseguir, ele jogava lança, né? Jogava lança para matar o Davi. A Bíblia diz que a lança fincava na parede, Davi se desviou. Davi era guerreiro, tinha matado o leão, o Golias, com uma pedra. Você imagina, se Davi quisesse, ele não matava o Saul? Fala sério. Quando Saul pediu para ele, ele queria que Davi morresse, ele falou assim, você quer minha filha, né? Porque vai casar com a minha filha, então você vai precisar matar 100 filisteus. Aí ele falou, tá bom, matou 200. Então você pega um cara desse, você acha que ele não acabaria com Saul rapidinho? Claro que sim, mas ele não fez. E ele entendia, uma vez ele estava numa caverna lá, né? Saul foi também na caverna, ele pegou, cortou um pedaço das vestes de Saul, que estava dormindo, não me lembro, estava dormindo, alguma coisa assim, e mostrou para ele de longe, né? Eu poderia te matar, mas eu te respeito como rei e tal. Então, Deus levantou um homem que respeita as autoridades, com desejo de aprender, sujeito à vontade de Deus, um verdadeiro adorador. Nós precisamos dedicar mais tempo em adoração, em oração. A Bíblia diz, lá em Mateus, se não me engano, né? Deixa eu ver onde é. Mateus 26, 40 e 41. Diz assim, então voltou os seus discípulos
aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós precisamos dedicar tempo, querido. Você chegar e ficar quieto, adorando a Deus. Se você fazia isso e não faz mais, volta ao princípio. Volta ao princípio. Volta. Vai lá para o seu quarto. Vai para o lugar onde Deus separou, na praça, no lugar, não sei. Vai lá e dedica um tempo adorando. Pega lá, né, um louvor, adora. Se você sabe tocar um instrumento, toca. Eu gosto. Adorando a Deus. Ou então põe um hino lá para você cantar junto. Depois começa a orar. Não ora só por você mesmo. Oração egoísta. Só ora por você. Ora por alguém. Ora por motivos de intercessão. Ora pelas nações. Ora pelos perdidos. Ora pelos países, pelos missionários. Intercede. Então, vigie para que o nosso coração seja mais parecido com Davi do que Saul. Um coração grato, uma fé absoluta em Deus. Apesar de ter caído, ele se quebrantou, e a grande chave, né? Grande chave de Davi, o quebrantamento, tenho falado muito sobre isso. Com o quebrantamento você consegue perceber o que é de Deus e mudar o seu rumo. Então, esse coração, né, que nós precisamos trabalhar, pensar, né? E então, para finalizar, né, nossa palavra hoje, nós precisamos vigiar o nosso coração, para que fique em obediência à palavra e não adaptando a palavra ao nosso benefício, aquilo que nós queremos fazer. Então, isso é fundamental, fundamental, porque quando você se distancia, quando você não decide, não vigia o seu coração, a gente começa a ficar com uma cegueira espiritual. Saul chegou a profetizar, Saul era, né, foi usado por Deus no começo. Depois ele foi se desviando, ele começou a ficar louco, ele ficava endemoniado. Sim ou não? Está escrito. O demônio pegava ele, cara. Ficava perturbado. Ele ficou perturbado. Aí Davi tinha que tocar a harpa lá para o demônio sair, né? Então o adorador vinha, mas ele começou a ficar cego. A cegueira dele em relação ao poder ficou tão forte também que ele queria matar o Davi, que nunca fez mal para ele. Então essa cegueira espiritual está escrito em 1 Timóteo 4, 1-4, né? No final dos tempos, muitos abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Se o meu coração não estiver cheio do Espírito, e eu vigiar essa motivação daquilo que eu faço, eu posso me desviar e começar a acreditar em mentiras de Satanás. As sutilezas que têm acontecido nesse tempo. Então fique esperto, vigia a motivação do seu coração, para que você não entre numa cegueira, ou numa surdez espiritual, para não ouvir a palavra de Deus. Não se dispõe a ouvir. Para aí, porque talvez agora na casa, né, alguém na sua casa é mais sério, né, assim com Deus, aí tem o outro lá que quer saber muito, está lá, voado, não sei o quê, coloca, fica olhando no Facebook, tá, Instagram, na igreja também, né, presencial também, né, está aqui, fica olhando, não sei o quê, faz área de espiritual, aí depois fica lá, mente em outro lugar. Irmão, você é surdo, cego e nu, como dizem em Apocalipse, não sabe. A Bíblia diz isso. Porque quem dá vida é o Senhor. Se você não está nem aí para aquilo que Ele fala, para aquilo que Ele faz, para a sua vontade, você não aplica em dedicação a Deus aquilo que Ele quer de você e de mim, o seu chamado, o seu propósito, você vive o seu próprio e não o de Deus. Quem vive o propósito de Deus, tem um versículo que diz assim: os que são de Deus ouvem as palavras de Deus. Eu acho que é 1 João, se não me engano. Os que são de Deus ouvem as palavras de Deus. Aí o cara tem vontade de ouvir.
Quem não tem vontade de dar comichão, não ficar, dar o sermão, o cara fala, nossa, cadeira está ruim aqui na igreja, né? Nossa, cadeira dura, rapaz. Nossa, aqui em casa, olha, essa internet, se fosse presencial, eu ia ouvir mais, mas como é internet, eu prefiro tudo, né? Incomoda, fica, não dá para ouvir direito, nossa, é que nem quando você não quer mais falar com o cara no telefone, né? Tá chiado, desliga. Aí o cara faz isso com Deus, né? Misericórdia. Não faça isso, irmão. Você está com essa mentalidade, sabe que eu não vim para te condenar, eu vim para te trazer uma palavra. Muda. Você está fazendo isso? Muda. Se você ficou vermelho agora, é um bom sinal. É um bom sinal. Se ficar vermelho, é um bom sinal. Aí você fala assim, cara, eu acho que Deus está falando mesmo, hein? Porque eu faço isso mesmo. Eu pego o Facebook, pego o Instagram, fico criticando, colocando, fazendo isso, fazendo aquilo. Não estou nem aí pelo que Deus fala, fazendo só o que eu quero. É a hora de você fazer uma entrega, porque Jesus está às portas. Logo, logo ele volta para buscar a sua igreja. Então está na hora de vigiar, orar, colocar o nosso coração nas mãos do Senhor. Fecha os teus olhos, coloca a tua mão aí no coração, porque a gente precisa vigiar o coração, né? Então põe a mão no coração aí, começa a orar, Senhor, guarda meu coração, guarda meu coração. Você que está em casa, você pode fazer isso também. Senhor, guarda meu coração, guarda. Sobre todas as coisas, guarda o seu coração, porque dele vem, né? A Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração. Guarda, Senhor, guarda o meu coração, guarda de todo o mal. Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Guarda as palavras do Senhor no teu coração. Quebra toda mesquinhez e toda mentalidade de desejos e comparações. Coloca a tua vida diante do Senhor, para que Ele te molde, para que Ele te leve a um nível mais profundo. Nós estamos pregando aqui nesta igreja para te levar, né, pelo Espírito Santo a um nível mais profundo de comunhão, a um nível mais profundo, porque os tempos são maus. Nós precisamos de conhecimento de Deus, precisamos de conhecimento da palavra e de vivência da palavra. Aleluia. Ó Senhor, guarda o nosso coração. Guarda, Senhor, o nosso coração do pecado. Guarda o nosso coração de motivações erradas. Pai, de motivações de benefício próprio. Guarda os nossos corações, ó Deus, de comparações, de críticas e julgamentos que não convêm aos santos. Pai, guarda o nosso coração de motivações que não te agradam, Senhor. Leva-nos, ó Deus, a um coração como o de Davi, um coração adorador, um coração entregue, Senhor, a Ti, a Tua palavra, um coração, Senhor, de realmente servir o Teu chamado, em nome de Jesus. Oh Deus, leva a Tua igreja nesse tempo e nessa geração, nessa pandemia, a ser, Senhor, a viver o propósito que o Senhor chamou, para ser uma igreja profética, uma igreja que não está aqui, Senhor, nesse mundo, para agradar A ou B, mas para estabelecer o Teu reino, reino eterno, reino de salvação, reino de amor, reino, Senhor Deus, de transformação da mente. Aleluia. Guarda, Senhor, o coração dos líderes. Guarda, Senhor, o coração dos pastores. Guarda o coração, Senhor, dos políticos, dos líderes da nação, para que não se corrompam, para que não deturpem a justiça, mas que sejam guiados por Ti, para que o povo possa receber, Senhor, aquilo que é justo. Em nome de Jesus, Pai, que a igreja brasileira não seja contaminada pela corrupção, pelos desvios, pelas sutilezas de Satanás, mas que nós sejamos, ó Pai, renovados pela Tua palavra, renovados pelo Teu Espírito, e levados, ó Deus, a um nível profundo de serviço e de cumprimento do Teu chamado. Aleluia. Renova, Senhor, nesta manhã, o nosso chamado,
nosso entendimento da tua voz, a nossa percepção do teu agir no mundo espiritual. Abra os nossos olhos espirituais nessa manhã. Abra os nossos olhos espirituais, ó Pai, na nossa casa, para perceber o que tem sido do inferno, para que saia no nome de Jesus. Abre os nossos olhos no nosso trabalho, para que não estejamos aprovando o que não é aprovado por Ti. Abre os nossos olhos nos nossos relacionamentos, para que tenhamos discernimento daquilo que é bom e daquilo que é mal. Vem, Espírito Santo, porque só o Senhor pode fazer isso em cada um de nós. Só o Senhor conhece o nosso coração, só o Senhor conhece o nosso dia a dia, só o Senhor conhece, Senhor, a nossa história. Vem, Espírito Santo, leva-nos, ó Deus, leva-nos, ó Deus. Ah, Deus, renova a tua igreja, levanta uma igreja santificada com vestes puras, vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, que encontrarão contigo nos ares, quando o Senhor voltar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Continuando nesse mesmo espírito, nessa palavra abençoada que nós recebemos nessa manhã, e que realmente o Espírito Santo de Deus possa ter tocado o teu coração, porque aqui Ele tocou o nosso coração, amém? Sentimos realmente a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Abra a tua Bíblia aí, em Deuteronômio, capítulo 16, verso 10 e 16. Deuteronômio, capítulo 16, verso 10 e 16. Diz assim o verso 10: Celebre então as festas das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Então aqui a palavra está dizendo: celebre então as festas das semanas, a festa da colheita, semana ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos alimentado, Deus tem provido nas nossas casas o alimento, a vestimenta, né, a pagar as contas, porque nós precisamos. É Deus quem faz tudo isso, queridos. Muitas vezes nós pensamos que é pela nossa força, mas é Deus. Ele nos dá força para trabalhar. Ele nos dá entendimento, capacidade, inteligência, mas é Ele quem nos dá. Entenda isso. Então, que você possa celebrar agora a festa da colheita. Ou aquilo que você tem plantado, você está colhendo, porque Deus tem te ajudado. Agora traga ao Senhor. E ele diz aqui no 16: 3 vezes por ano todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolheu por ocasião da festa dos pães sem fermento, das festas das semanas e das festas das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. De novo ele repete aqui. Então que você neste dia, nesta manhã, você possa realmente trazer ao Senhor, devolver ao Senhor o pouco daquilo que Ele tem te abençoado. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas estão falando: não, eu não posso dizimar ou ofertar, porque eu não sei o que vai ser o amanhã. Querido, o amanhã pertence a Deus. Nós precisamos nos programar, sim, mas o amanhã, o futuro pertence a Deus. Faça o que é hoje. Oferte hoje ao Senhor. E realmente você vai ver as bênçãos do Senhor sobre a sua vida hoje e amanhã. Amém? Por isso, nesta hora, feche os teus olhos. Vamos orar e que você possa colocar diante do Senhor a sua oferta. Está ali
a conta da igreja, né, o Pix, agência, tudo, e que você quiser fazer a transferência ou quiser trazer aqui ao gasofilácio, mas feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, e nós queremos celebrar tudo aquilo que nós estamos colhendo e devolver a Ti o pouco do muito que o Senhor tem nos abençoado. Por isso, Senhor, nesta hora nós estamos diante do Teu altar para ofertar, para dizimar, com o coração alegre, com o coração aberto, em nome de Jesus. Amém. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da sua glória. Derrama seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos, aleluia. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Abençoa, Pai, aqueles que ofertaram. Que o Senhor possa multiplicar em cada vida, em cada casa. Que não falte, Senhor, o sustento, o alimento nas casas. Senhor, eu te peço, obrigada pela oportunidade, pelo prazer e pela honra, Senhor, de ofertarmos, de dizimarmos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Os nossos avisos estão no boletim. Eu espero que você esteja lendo, né, o boletim. Tem a palavra do pastoral, a palavra para as mulheres, tem os avisos, os aniversariantes, os motivos de oração estão no boletim. Se você às vezes não sabe, né, eu vou orar, né, qual o motivo? Lá no boletim tem motivo de oração. Nós estamos ainda em recesso, né, esse mês, de algumas atividades, não dos cultos, mas algumas atividades da igreja, mas logo na primeira semana de agosto nós voltaremos, amém? Eu sei que tem pessoas que estão ligando, que estão sentindo falta das nossas lives de oração. Amém, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, eu creio que tem sido bênção, né, na vida de cada irmão. E você, mamãe e papai, você tem recebido os vídeos, né, que as professoras da escola dominical enviam no grupo? Por favor, mostra ao seu filho. Assista junto com o seu filho, explique ao seu filho aquilo que ele está assistindo. É muito importante. Nós precisamos ensinar as crianças, para que elas se tornem adolescentes, jovens e adultos cheios da presença de Deus. Nós queremos os nossos filhos, filhos bem, né, filhos que façam diferença, então tem que começar desde pequeno. Então, mostre, papai e mamãe, os vídeos. Todo domingo elas têm postado e têm feito com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, para a glória do Senhor. Mas tem feito, né? Então, por favor, eu peço a você, papai e mamãe, mostre ao seu filho. Incentive o seu filho a buscar Deus. Porque depois, na adolescência, na juventude, ele pode ser que ele não queira, porque ele não foi incentivado quando criança. Então, faça isso. Amém? Eu peço também que você que tenha motivos de oração, mande para nós,
né, coloque no grupo, ou no Facebook, no Instagram, seja onde for, coloque os seus pedidos, que mesmo sem a live, nós estamos orando. O grupo está orando. Então, pode colocar lá o seu pedido de oração. Amém? Bem, eu queria reforçar, agora em agosto, nós estaremos iniciando a Escola de Ministério novamente, e nós temos uma matéria um pouco diferente, né? Nós temos a matéria de capelania, né? Repensando a capelania. Essa disciplina, né? Ela vai ser dada apenas para irmãos que já estão na fé há mais tempo, ou líderes, pessoas que têm mais um chamado, né? Uma perspectiva de usar esse treinamento na obra. Então, principalmente diaconato, é uma ótima ideia. Tá? Como é que vai funcionar? Nós vamos ter 4 encontros online em tempo real, ou seja, que nós vamos estar marcando de terças-feiras no semestre todo. É uma disciplina maior. E ela vai ter, são 12 módulos, e são capelania esportiva, capelania educacional, capelania, deixa eu vou lembrar aqui, infantil, capelania infantil, tem vários tipos de capelania, e também não sou só eu que estou dando esse curso. Nós temos 3 irmãos, a Márcia, que vai trabalha com as crianças, minha irmã, o pastor Rode e o pastor Sidney. Nós estamos em 4 professores, são aulas gravadas, você vai ouvir em média 3 módulos, você vai assistir, são várias aulas cada módulo, você vai ver na internet, responder perguntas, né, numa plataforma, e depois participar das rodas de conversa. Nessas 4 rodas de conversa, nós vamos falar sobre as aulas que você assistiu e pensar sobre a aplicação desse ensino na igreja ou de alguma forma. Então, aqueles que querem fazer devem falar com a Gabi Schotter, né? Então, devem dar o nome para ela, que é a nossa coordenadora da Escola de Ministérios, e já estamos no meio de julho. É importante que a gente tenha todos que querem fazer. Se tem alguma dúvida, não sei se é para mim, né, tal, fala com a Gabi, né, porque ela pode te ajudar. Qualquer coisa, também podemos conversar com você sobre isso. Já temos alguns irmãos que deram o nome, e nós vamos ter outras disciplinas também, vamos estar anunciando, né? Uma das disciplinas é doutrinas básicas. Nós temos irmãos que estão chegando na igreja e não conhecem, né, nossas doutrinas. Então, nós vamos estar em aulas gravadas também. Aulas gravadas, porque a gente vai ter vários tipos de aulas no segundo semestre aqui da Escola de Ministérios, ok? Então, essa é a nossa... E outra coisa que eu queria incentivar a igreja, para os encontros de esperança. Nós temos algumas pessoas que estão fazendo encontros de esperança, mas se você tem um amigo, ou um vizinho, alguém que você quer oferecer, olha, essa pessoa poderia conversar mais com ela, né? São 5 encontros virtuais. Nós temos irmãos que estão ficando mais habilitados, né, fazendo mais. Nós temos 5 ou 6 encontros de esperança acontecendo, finalizando. Então, fala com a gente, né? A gente pode te ajudar a alcançar essa pessoa. Você pode ser um instrumento de Deus, mas a gente põe alguém para fortalecer a dupla e você entender como funcionam os encontros de esperança. São para pessoas que não conhecem Jesus. É uma forma de evangelizar, ok? Amém. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos nesta hora, quieta o teu coração. Senhor, nós te agradecemos porque nós pudemos cultuar a Ti nesta manhã. Obrigada, Senhor, porque nós separamos esse tempo. Nós sabemos que devemos Te buscar todos os dias, a todo instante. Mas esse tempo é um tempo reservado, onde nós estamos juntos, como irmãos, Te louvando e Te adorando, Te bendizendo e Te exaltando. Que o Senhor esteja recebendo, Papai, este culto como aroma suave. Recebe com alegria, porque nós somos falhos, sim, pecadores, mas nós queremos, ó Pai, oferecer a Ti de todo o nosso coração em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, abençoa cada irmão, cada casa, neste dia, nesta semana, para que a bênção da paz, a bênção da comunhão, a bênção do amor, Senhor, seja sobre cada lar. Senhor, que cada família possa, nesta semana, sentir a Tua presença, a presença poderosa do Espírito Santo de Deus.
Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, que o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre o nosso país, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga para o seu irmão, você é uma bênção. Tchau, Deus abençoe.